Gente, isso. Já tá gravando, né? Já. Gente, olha só, para quem não estava aqui antes, tem gente que está começando hoje, muito obrigada pela confiança, bom demais a gente estar junto. Aqui a Simone, acho que aqui hoje é o primeiro dia, a Cris Cobb também. A Deda, no culto não, mas acho que no estudo bíblico é o primeiro dia, não tenho certeza, acho que sim, está fazendo que sim. E a gente estava conversando nos outros momentos aqui sobre a cruz de Cristo. Elas foram gravadas, eu já coloquei lá no YouTube, que eu vou começar a divulgar esse canal, que agora tem 2 ou 3 pessoas inscritas, ontem só tinha uma. Simone também, hoje é o primeiro dia, tem 4, já tem 4. Eu vou começar a divulgar, porque eu estou deixando tanto as pregações do culto, somente as pregações estão lá. Né? A parte que a gente ora, que a gente canta, não, eu não gravo, só as pregações e aqui o estudo também, porque às vezes alguém quer rever, e também está lá, é uma ferramenta evangelística, né? Às vezes o Espírito Santo leva alguém lá, ouve aquilo, e aquilo muda a vida e a eternidade de alguém. Então, a gente conversou sobre a importância da cruz de Cristo, os 5 propósitos porque Cristo morreu na cruz, né? Que foi para revelar que era um grande plano de amor de Deus, ele se tornou o nosso substituto, foi uma morte espiritual, não era apenas essa morte física, se ele tivesse morrido apenas fisicamente, não adiantaria, né? E ele tomou esse nosso lugar, não apenas para que nós não fôssemos para um inferno, ou como a gente fala, para uma separação eterna de Deus, mas para que nós pudéssemos ter de novo relacionamento com Deus, a intimidade, a comunhão, que tinha sido perdida lá no Jardim do Éden, quando houve a desobediência, quando entrou o pecado. E para poder a gente continuar nesse entendimento, eu estou procurando, eu fiquei pensando, fazer um caminho com vocês, sabe? Assim, uma coisa linkando na outra. Eu queria que a gente começasse a conversar hoje sobre a ressurreição de Jesus. E por que isso é importante? Porque o Bispo André, até quem estava no culto de domingo de manhã, ele falou sobre isso, foi até coincidência, não foi programado, né? Ele falou sobre isso e sobre essa questão da ressurreição, de ser a base da nossa fé, dessa questão da Bíblia, porque essa não é a Bíblia que é a base da minha fé. E eu queria que a gente começasse a conversar sobre isso, porque uma coisa vai sendo interligada com a outra. E vocês vão vendo que é como se fossem quebra-cabeças, que a gente vai vendo, eles se juntam e tudo faz sentido. Né? Então, ontem a gente foi comemorado o Dia da Reforma Protestante, né? A gente viu até que ontem foram 507 anos da Reforma, vários locais colocaram posts e tudo, e a Reforma Protestante, as cinco bases somente as Escrituras, somente Cristo, somente a Jesus, somente a graça, e somente a Deus dê glória. E aí eu queria que a gente começasse a entrar nessa parte de somente as Escrituras, né? Que Martinho Lutero, ele trouxe isso à luz, de que somente as Escrituras, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então, somente as Escrituras. Claro, a gente pode ter livros, escrever livros inspirados pela Bíblia, claro que sim, mas ela é a nossa... Ontem eu falei isso no culto, né? Ela é a nossa bússola, a luz para o nosso caminho. E muitas vezes a gente pega e fala assim, peraí, não, então a Bíblia, ela é a base da minha fé. Eu já falei isso tantas vezes, mas eu queria que a gente entendesse um pouquinho que tem algo que, na verdade, é a base da nossa fé. E, por favor, eu não estou desmerecendo a Bíblia, vocês vão entender completamente isso. Porque, olha só que interessante essa frase, depois que a gente terminar esse estudo, eu vou fazer o que eu fiz, eu vou lançar lá os slides. Eu quero ver depois se eu aprendo como estar aqui com vocês e passar os slides. Oi, Andréia, bom dia.
E olha só que interessante essa frase. A Bíblia deveria ser a autoridade máxima na vida dos cristãos. Vocês concordam? Com certeza, gente. Por quê? Porque ela que é a palavra de Deus. Ela que é a luz para o meu caminho. Ela que me dá o direcionamento. É ela que me dá aquele estilo de vida. Ela é uma carta de amor de um pai apaixonado pelos seus filhos, que quer ver os seus filhos vivendo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, ela sim, ela deveria e deve ser a autoridade máxima na nossa vida. Só que, com o passar dos anos, esse conceito da Bíblia que foi instituído, que foi revelado, assim, trouxe à tona a partir de Martim Lutero, lá com a Reforma, ele deixou de ser essa autoridade máxima e passou a ser a Bíblia, é o alicerce da nossa vida. E o que quer dizer isso? Que a nossa fé depende exclusivamente da Bíblia. E aí, de repente, vocês vão falar, Lília, mas é claro que ela é a base da nossa fé. Foi aqui que eu aprendi, eu conhecia Jesus, conhecia a salvação, a história da salvação, a história do amor de Deus, lendo a Bíblia ou alguém me ensinando através da Bíblia. Só que, e eu entendo isso perfeitamente, só que existiu algo antes da Bíblia mesmo, do livro, que realmente foi o que mudou a humanidade, que abriu essa porta para essa mudança, para que a gente pudesse ter vida e vida eterna com Deus, que foi a ressurreição de Jesus. E o bispo falou isso no domingo, que a ressurreição de Jesus não existiu por causa da Bíblia, foi ao contrário. A Bíblia existiu por causa da ressurreição. Aí você fala, mas Lília, já tinha o Antigo Testamento. Sim, que na verdade não era nem chamado de Antigo Testamento, né? Era chamado da Lei dos Profetas. Sim, que era aquele livro com a lei, que revelava Jesus ali, ele estava o tempo todo, a gente depois vai estudar sobre a Bíblia, que ele é totalmente cristocêntrico, tudo aponta para Jesus, mas me diz uma coisa, e o bispo também falou esse domingo, quem tiver a oportunidade, assiste de novo a pregação de domingo de manhã, está lá no YouTube, lá da igreja, e está maravilhosa, foi maravilhosa. Mas me diz uma coisa, você precisa conhecer as histórias do Antigo Testamento, são todas verdadeiras, mas você precisa conhecer aquelas histórias para poder ser salvo em Jesus? Não. Você precisa saber que Moisés abriu o Mar Vermelho para poder... Não, eu preciso saber que Moisés abriu o Mar Vermelho para eu poder ser salvo, para eu poder ter a minha salvação em Jesus. Não. Você precisa saber que lá do povo que andou 40 anos lá no deserto, em círculos, porque eles foram desobedientes, você precisa saber isso para poder, não, agora eu sou chamada filha de Deus porque eu recebia Jesus. Você precisa saber disso? Não. Para você ser salvo, se tornar uma filha de Deus, ter essa vida eterna, né, com Deus, o que você precisa saber? Precisa saber daquilo que aconteceu, que foi o nosso estudo anterior, que está lá no YouTube. A gente precisa saber que Jesus, ele veio, que ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e ele ressuscitou. E é isso que a gente precisa saber, e a gente vai estudar isso aqui nessa matéria da ressurreição de Jesus, que os gentios, e só para quem não sabe, quem são os gentios? Como eram chamados, todas as pessoas que não eram judeus. É judeu? Não é judeu? É gentio. Então, nós, né,
hoje seríamos chamadas de gentios. Por quê? As gentes, né, que significa as gentes, são aquelas pessoas que não são judeus, que na época não eram judeus. E a gente vai estudar isso, só dando uma pincelada, quando o evangelho, os apóstolos começaram a pregar, e o apóstolo Paulo, que ele é chamado do apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo daqueles que não eram judeus, e ele começou a viajar para tudo quanto é lado, pregando Jesus e a sua ressurreição. Quando isso aconteceu, aquelas pessoas, os gentios, eles não conheciam, eles não tinham nem ideia de que tinha o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, mas que era chamado da lei dos profetas, eles nem sabiam que existia isso. Vocês estão entendendo? Por que o povo de Deus sabia? Por que o povo judeu sabia? Porque era um escrito para eles. Então, eles conheciam. Agora, o povo que não era judeu nem sabia que isso existia. E ainda assim, o Espírito Santo vai pregar para todo mundo, porque a obra de Cristo ela é para toda a humanidade. Então, por isso que é isso que eu quero dizer. Houve um acontecimento que mudou a história do mundo, mudou a nossa, que a partir de que a gente crê nisso, mudou a nossa vida e muda a vida de quem crê. E que independe do livro, foi algo que aconteceu antes. Vocês estão entendendo? Porque sabe o que significa Bíblia? Bíblia significa livros. O significado de Bíblia é isso, livros. Foi escrito aqui. Só que a nossa fé, ela está firmada não num livro. Vocês estão conseguindo entender? Ela está firmada num acontecimento que foi a ressurreição de Jesus. E o bispo André também falou isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se isso não tivesse acontecido, a Débora falou que sim, obrigada, nós nem saberíamos, de repente nós nunca teríamos conhecimento de que existiam as leis e os profetas, o que a gente chama de Antigo Testamento. Toda hora eu estou falando isso para ficar firmado mesmo, é intencional. A gente, de repente, nem ia saber que existiu Abraão, que foi chamado pai da fé, de que ele recebeu uma promessa, de que a esposa dele era estéril, ele já era velho, não tinha filhos, mas que ele foi chamado de pai de muitas nações quando não tinha nada. A gente, de repente, não ia saber de nada disso. Mas teve algo que mudou a história. E, gente, é interessante que Paulo, eu tenho que estar sempre olhando a hora, que o apóstolo Paulo falou algo. Olha esse versículo, que interessante, que para mim explica tudo. Que está lá em 1 Coríntios 15, versículo 17. Olha o que ele fala. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Olha só, gente. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E deixa eu voltar um pouquinho lá no que a gente falou sobre a cruz de Cristo, que para alguns vão estar ouvindo hoje aqui, nesse nosso momento, pela primeira vez, para outras é só para relembrar. Se lembra, eu falei para vocês lá no estudo da cruz de Cristo, que não bastava Cristo apenas morrer fisicamente. Se ele tivesse, olha, ele foi aquele homem que, como diz Atos 10, 38, andava fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo, e ele era maravilhoso, fez milagres, e isso, e fez aquilo, e ele era tão bom, e ele morreu. E ponto final. Teria adiantado alguma coisa? Não. Por quê? Porque teria sido apenas uma morte física, ou seja, ele teria sido apenas um mártir, um homem tão bom que morreu por uma causa de revelar o reino de Deus, uma causa de revelar o amor, uma causa de revelar a graça, e pronto, morreu, ponto final, e vida que segue, todos nós continuaríamos mortos espiritualmente falando.
Só que a morte dele era necessário, sim, ele passar pela morte física para que ele entrasse nessa morte espiritual. E, de novo, fazendo aqui um relembrar do outro estudo, Jesus não morreu por nós pelas práticas pelas práticas pecaminosas. E eu até comentei isso, que eu achava antigamente, Deus, ele morreu pela gente, e eu cria na salvação, que eu precisava de um salvador, mas eu achava, não, Jesus morreu pela gente porque, de repente, eu menti. Então, ele morreu porque eu mentia para que eu não mentisse mais. Ou ele morreu porque eu fazia outra coisa errada. E não era isso. Isso são práticas pecaminosas, que são consequências de uma vida sem Deus mesmo, de um espírito morto, completamente dominado pela carne e pelo sistema desse mundo que jaz no maligno. Ele morreu pela nossa condição espiritual, que era a nossa natureza pecaminosa, aquela ser que aconteceu a partir do momento em que entrou o pecado, e que o ser humano que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, que eram como Deus, no sentido de imagem e semelhança, por isso podiam ter relacionamento com Deus, podiam ter comunhão com Ele, porque era a mesma natureza. Quando houve a desobediência, quando entrou o pecado, quebrou ali. Então, Deus continuava com a sua natureza santa, pura. E o ser humano que tinha sido criado com essa mesma natureza, agora estava diferente, estava suja, estava podre, estava cheia de pecado, de sujeira. E Deus, um Deus santo, não consegue ter comunhão com a sujeira. Ele é puro, ele é verdade, não tem como. Então, Jesus precisava morrer, né? Alguém precisava morrer, mas como? Se todo mundo que nasceu a partir dali, né, a partir de Adão e Eva, todos nasciam com essa semente do pecado, a semente adâmica, que a gente fala, a semente do pecado. Então, todo mundo nascia com essa natureza pecaminosa. Como, então, resolver esse problema? Eu até falei, eu me lembro que eu falei, Deus só age na legalidade. O pecado entrou por um homem, tinha que ser vencido por um homem. Então, o que aconteceu? Veio Jesus, nasceu, cresceu, e ele veio para tomar o nosso lugar. Ele nasceu. Por que ele nasceu sem pecado? Porque foi uma ação do Espírito Santo em Maria. Ele não nasceu de um relacionamento sexual entre Maria e José. Se tivesse acontecido isso, poderia até nascer uma criança, quer dizer, nasceria uma criança e poderia até colocar o nome de Jesus, porque o anjo falou, né? O nome dele será Jesus e salvará o mundo dos seus pecados. Só que não ia salvar, porque ia nascer com a semente do pecado. Isso está explicado com muito mais detalhe lá nos outros estudos. Só que Jesus, ele nasceu sim de Maria, que era ser humano. Então, nasceu sim uma pessoa. Mas nasceu uma pessoa que não tinha a semente do ser humano, a semente adâmica. Veio de Deus, foi plantado pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi concebida, a sombra do Altíssimo veio, e ela foi concebida, ele foi concebido milagrosamente. Então, sim, nasceu um ser humano, mas sem aquela semente do pecado. E justamente por ser isso que ele poderia tomar o nosso lugar. E foi isso, e ele veio, cresceu, e chegou o momento dele morrer. E aí tá, ele foi para a cruz, não vou entrar nos detalhes, e ele morreu. E imagina ali, ele morreu e ponto final. Acabou o estudo, vamos embora, cada um fazer suas coisas. Acabou, não adiantaria nada. Porque como ele estava levando... Gente, isso aqui que é o pulo do gato. Ele, naquela cruz, ele estava levando todos os nossos pecados. Não apenas essa questão das práticas pecaminosas, mas ele estava levando sobre si aquela natureza pecaminosa nossa, que causou a separação entre o homem e Deus.
Ele estava levando isso sobre si. Por isso eu até falei, se lembra que o tempo todo Jesus chamava Deus de Pai? Pai, porque o meu pai, olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai, a minha comida, aquilo que é essencial para mim é fazer a vontade do meu pai. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer o tempo todo. Lá naquela cruz, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus virou a cara para ele, não te amo mais, não quero mais ter contato com você. Não, era porque lá naquela cruz, ele estava levando sobre ele, naquele momento, toda nossa natureza pecaminosa, todos os nossos pecados, tudo, ele estava ali levando tudo sobre ele. Então, não tinha mais, ele estava igual o homem, igual a nós, que quando a partir do momento em que entrou o pecado no mundo, não tinha mais como ter comunhão com Deus. Então, por que me desamparaste? Não é porque ele desamparou, Deus, ele ama, e só um parênteses aqui, ele ama todo mundo, toda a humanidade. Ele ama, só que esse pecado, essa natureza pecaminosa, não dá, não tem como ter comunhão. Então, Jesus levou sobre si, ele morreu a nossa morte, e a partir de agora, é fundamental que vocês entendam, ele morreu a nossa morte, mas não a nossa morte física, gente. Porque, Lívia, mas a gente morre fisicamente, sim. Mas quando lá no Jardim do Éden, a Eva sabia do que tinha acontecido e ela falou para a serpente, não, olha, Deus falou para a gente que se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Eles comeram, eles morreram. Aí vocês vão falar, não, Lili, eles continuaram vivos, tanto que eles foram até expulsos do Jardim do Éden. Sim, eles continuaram vivos naquele momento, fisicamente, sim, mas espiritualmente, ali entrou a morte. Espiritualmente, ali houve a separação. E mais tarde, sim, eles começaram a morrer. Eles morreram fisicamente e todos nós morremos. Toda a humanidade morre, porque isso foi uma consequência também do pecado. Queridas, nós não fomos criados nem para morrer fisicamente. Por isso é tão difícil a morte para a gente. Independente da gente amar muito uma pessoa ou não amar, quantas vezes a gente nem ama alguém, não ama no sentido porque nem conhece, né? Então, mas a gente houve uma tragédia, morreram tantas pessoas, aquilo dói, aquilo. Meu pai, porque nós não fomos criados para isso. Só que o pecado trouxe isso. Então, mas deixa eu te falar, não adiantaria apenas Jesus ali naquela cruz, tá bom, o preço foi pago, está consumado, o preço foi pago e ele morrer e pronto, ponto final. E ele morreu a nossa morte física. Não, porque ele não veio morrer a nossa morte física, ele veio tomar o nosso lugar para morrer no nosso lugar espiritualmente. Guarda uma coisa, toda a humanidade potencialmente está salva. Por que, Lívia? Como assim? Por que potencialmente? Porque esse sacrifício de Jesus de morte e ressurreição foi único, suficiente, definitivo para toda a humanidade, aquelas pessoas que viveram antes da gente, nós aqui na nossa geração e as gerações que ainda estão por vir. Foi um sacrifício único, definitivo. E suficiente. Então, potencialmente, toda a humanidade está salva. Por que a gente vê que pessoas continuam morrendo, indo passar uma eternidade sem Deus? Por que, Lídia, se Jesus morreu por todo mundo? Porque elas, em vida, elas decidem não crer, não acreditar nessa morte, nessa obra completa da cruz de Cristo, que foi a morte e ressurreição. E por isso que Paulo fala, aqui que eu li, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, porque ele estava levando todos os nossos pecados, toda a nossa natureza pecaminosa sobre ele. Se ele morreu, ponto final, e não ressuscitou, tinha dado ruim para a gente. Sabe por quê? Porque ele estaria igual a qualquer pessoa hoje que morre negando
Cristo, que morre decidindo, porque, gente, todo mundo, Deus, ele é maravilhoso. Às vezes tem coisas que fogem ao nosso entendimento, mas ninguém morre sem ter tido a oportunidade de escolher. Eu vim parar no inferno, eu não sei nem como. Não tive a oportunidade, não. Deus dá a oportunidade a todos. Às vezes você pode, não, aquela pessoa não teve, ela teve. Ela teve a oportunidade de escolher. Porque Deus, ele é fiel, ele é justo. Sabe, ele mesmo falou, Jesus não vai voltar até que todo mundo ouça, até que todo mundo tenha essa oportunidade. Eu me lembro que eu falei no outro estudo, em que uma vez uma fonoaudióloga falou comigo, outro dia uma moça lá da igreja, que é fonoaudióloga também, confirmou isso, e eu li na internet que existem estudos assim bem profundos, acurados, que realmente apontam muito para isso, que quando uma pessoa está para morrer, os nossos sentidos, os 5 sentidos, né? Olfato, audição, tato, paladar e visão, que o último a que a pessoa perde, né? E depois morreu, é a audição. Lília, o que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Porque a palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Eu entendo como se fosse o amor de Deus falando assim, olha só, até o último milésimo, centésimo de segundo, eu estou te dando a oportunidade de crer que eu me entreguei no seu lugar. Então, porque a partir do momento que a gente morre, acabou, está definido, ou é uma eternidade com Deus, ou é uma eternidade sem Deus. Então, Jesus, quando ele morreu naquela cruz, se ele apenas tivesse morrido, levando toda a nossa natureza pecaminosa sobre ele, era isso que ele estava fazendo ali na cruz, e eu até me lembro que eu falei, a maior dor que Jesus sentiu não foi a dor física. A gente se compadece tanto da dor física, e tem que doer na gente mesmo, gente, porque eu acho que por mais que a gente sinta nervoso, eu falei isso, de ver aquele filme do Mel Gibson, aquele filme Jesus, a gente não consegue imaginar, dimensionar a dor que ele sentiu fisicamente. Mas a maior dor não foi essa. A maior dor que ele sentiu foi a separação de Deus. Foi a separação do Pai, foi não ter essa comunhão com o Pai. Por isso, Deus meu, porque se me desamparaste, como se ele estivesse falando, eu estou perdido, cadê você? Porque minha vida não tem sentido sem você, cadê você? Eu estou perdido porque você me largou. E apesar de Deus não ter largado, e ele não largou a gente, mas a natureza pecaminosa não deixa ter comunhão. Então, quando ele estava ali naquela cruz, ele estava levando sobre ele como o ser humano está hoje sem Cristo. E aí você vai chegar para mim e vai falar, Lília, mas peraí, como assim as pessoas estão aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, está todo mundo bem, alegre? Ninguém nem está percebendo isso. E, gente, espiritualmente, muitos não estão percebendo mesmo. E 2 Coríntios 4:4 deixa clara essa explicação, porque ele fala o seguinte, que o Deus desse século, que é o diabo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas, para que elas não cheguem ao conhecimento da revelação da glória de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Ele cegou o entendimento, para que aquelas pessoas não cheguem ao conhecimento dessa obra redentora da cruz, de morte e ressurreição. É a obra completa. Porque a obra da cruz, ela só é completa com a ressurreição. Porque se Jesus tivesse morrido, e apenas morrido, foi o que Paulo falou, e não tivesse ressuscitado, como eu falei, seria um mártir. Mas Paulo vem trazer o X da questão. Seria inútil a fé de vocês. E vocês ainda estariam em seus pecados. E ainda estariam mortos nos seus delitos e pecados. Porque ele apenas teria morrido a nossa morte espiritual. Mas, Lília, como assim? Gente, como é que a gente... E aqui a gente começa a responder essa pergunta.
como que nós, seres humanos, entramos na eternidade, seja para uma eternidade com Deus ou para uma eternidade sem Deus. Como que a gente entra nessa eternidade? Através da morte física, não é? O que eu falei, enquanto tem vida, enquanto tem sopro de vida, tem chance. Eu até me lembro que eu falei isso. Eu creio tanto no poder e no amor de Deus que eu imagino que se uma pessoa lá no último momento de vida, quando ela está assim, aquele último suspiro, isso aí sou eu, mas eu creio nisso mesmo, gente, devido ao amor de Deus. Eu creio que se naquele último suspiro, assim, a gente nem consegue interpretar, mas se naquele suspiro, de alguma forma, aquela pessoa estiver falando, Jesus me salva, eu creio que ele salva, sabe? Porque, se lembra o ladrão na cruz? Isso aqui é interessante. Você lembra o que o ladrão na cruz falou? Não dava tempo dele descer dali, dele fazer muito mais coisa. Ele só falou, Jesus, olha, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E, Lília, mas tem nada a ver? Tem. Romanos 10, se eu não me engano, é o versículo 9 ou 10, Romanos 10, é 9 ou 10, né, o versículo. Ele fala assim, se alguém puder conferir para mim, ele fala assim, todo aquele que crê com o coração, né, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, será salvo. E olha o que aquele ladrão falou. Jesus, olha, lembra-te de mim quando entrares, onde, gente? No teu reino. Se era o reino, se o reino era dele, quem era senhor do reino? Jesus. Então, na verdade, olha, eu estou reconhecendo que você é o Senhor. E Jesus falou, olha, está salvo. Vocês estão entendendo que ele está pronto. Só que quando ele não adiantaria ele pegar e levar e morrer naquela cruz, levando os nossos pecados, Romanos 10, 9, a Vanessa colocou para mim. O 10 é uma continuação desse versículo, mas esse é o 10, Romanos 10, 9. Obrigada, Vanessa. Não adiantaria nada se ele não tivesse ressuscitado, porque ele teria entrado na eternidade, mas levando toda a nossa natureza pecaminosa. Ponto final. Acabou. Ou seja, ele estaria morto ali uma eternidade sem Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou dando uma volta com detalhes para vocês poderem entender que a base da nossa fé é um acontecimento. Que se não tivesse acontecido isso, não teria adiantado nada. E Jesus foi ao inferno, ou seja, foi para um local de uma eternidade sem Deus, que é o local para onde nós iríamos. E para onde, sem Cristo, né? E sem crermos nessa obra redentora. E é o local, gente, onde pessoas que decidem não crer, para onde elas vão uma eternidade sem Deus. Então, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, na verdade, lá no fundo, também é para despertar minhas irmãs. Vamos trabalhar, sim. Vamos sonhar em ter as coisas, sim. Vamos ter sonhos, sim. Vamos passear, sim. Vamos viajar. Vamos fazer isso tudo que não tem problema nenhum. Deus nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. E se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso está lá em Isaías. Não tem problema nenhum. Mas muito mais que isso. Vamos nos deixar ser instrumentos de Deus para revelar para as pessoas que tem jeito, sim. Que tem jeito. Que tem alguém que as ama incondicionalmente, que morreu por elas e que pagou o preço de uma morte eterna para que não só nós, mas que elas também pudessem passar uma eternidade com Deus. Até porque Paulo também fala, se a nossa esperança está apenas nesta terra, somos os mais infelizes das criaturas. Mas aí ele morreu, Jesus morreu a nossa morte espiritual. É isso, esse é o pulo do gato.
Ele morreu a nossa morte espiritual, ele entrou nessa eternidade sem Deus. Só que, que delícia! No terceiro dia, o Espírito Santo foi lá e pegou e tomou ele e o fez ressuscitar. E ele está eternamente vivo. E a palavra nos diz que se nós morremos com ele, se nós morremos espiritualmente com ele, se nós cremos nessa obra de que ele tomou o nosso lugar espiritual, gente, pensa, é isso que também é importante. Quando fala Jesus tomou o nosso lugar, não era porque, olha, tinha uma cruz que era para você, não era uma cruz física, não, gente. Não adiantaria nada eu, Lilian, ou qualquer uma de vocês ir lá, pode me pregar, pode me matar, que morri, pronto. Jesus foi lá e tomou. Não adianta nada. Ele morreu, foi a nossa morte espiritual. E aí Paulo fala isso, olha, se nós morremos com Cristo, se nós espiritualmente morremos com Cristo, se nós cremos que ele tomou o nosso lugar dessa morte eterna, e nós cremos nisso, mas nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. Nós ressuscitamos com ele. Então, quando a gente crê que ele morreu a nossa morte, mas a gente crê que ele ressuscitou para nos dar, ele voltou de volta à vida, nós ressuscitamos espiritualmente com ele, porque quando ele volta à vida, ele falou assim, acabou, paguei geral, acabou aquela morte eterna que estava sobre vocês, agora eu levei, mas eu venci, e vocês que creem, vocês ressuscitaram comigo para uma vida eterna, comigo, olha, gente. Então, essa é a base da nossa fé, é esse acontecimento, essa ressurreição é a base da nossa fé. E Lilian, mas como você pode falar isso? Guarda isso, gente, o bispo, de novo, eu estou falando, assistam de novo a mensagem de domingo. A igreja, ela viveu, a igreja lá, primitiva, ela viveu 400 anos, aproximadamente, sem um livro, sem ter nada escrito. Ela viveu 400 anos. Mas como assim, Lília? Como as pessoas sabiam? Porque o que era pregado era um acontecimento, era algo que tinha acontecido e que tinham testemunhas oculares, porque Jesus, quando ressuscitou, já com seu corpo glorificado, ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para 120, depois ele apareceu para quase 500 pessoas, era algo que era ocular, as pessoas viram que aquele homem, sim, que falou que ia morrer, ia ressuscitar, sim, ele morreu, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e depois ele apareceu, as pessoas viram. Então, o que era pregado era isso. E se vocês forem, quando a gente lê Atos 2, depois lá do batismo com o Espírito Santo, né, do derramamento do Espírito Santo, e a gente vai ver a primeira pregação de Pedro, e não só a primeira, Pedro só pregava isso, e eu anotei aqui, ele só pregava isso. Olha só o que diz, Atos 2, a partir do versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro só pregava isso, os discípulos só pregavam isso. Olha só, vocês pegaram Jesus, ele só fazia coisa boa, vocês maltrataram ele, vocês machucaram ele, vocês mataram ele crucificaram, ele foi morto, mas Deus o ressuscitou.
Aí daqui a pouco vinha outra pregação. Vocês pegaram, vocês machucaram, vocês crucificaram, mataram ele, mas Deus foi lá e ressuscitou. E por causa disso, toda a nossa vida espiritual mudou, gente, por causa disso. Então, eu vou terminar aqui. A semana que vem a gente vai continuar esse assunto. Tá, vai lá, pode sair, eu também já estou. Amém, glória a Deus. Eu também estou terminando agora, 8h50 a gente termina. Deixa eu ler esse versículo de 1 Coríntios 15:17, naquela versão da Bíblia, Bíblia amplificada, que eu gosto demais, porque ela explica. Olha o que fala. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e sem poder, ou seja, é uma mera ilusão. E vocês ainda estão em seus pecados. Como assim? Vocês ainda estão sob o controle e a penalidade do pecado. Então, por que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé? É inútil a nossa fé? Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos sob o controle de uma natureza pecaminosa, que era aquilo que fazia separação que é o que faz, né, até hoje ainda, separação entre Deus e os homens, e faz quem morre nessa condição viver uma eternidade sem Deus. Tudo bem até aqui? Mas a gente vai continuar semana que vem. Então, antes da gente terminar, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, pode levantar a mão, abrir o microfone e perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e trago a resposta para vocês. Eu não tenho problema com isso não, gente, porque eu também estou aprendendo. Então, se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão, e senão a gente continua semana que vem. Bom, ninguém levantou a mão. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Tem as duas opções, né, também, né, gente? Deixa eu parar a gravação aqui.